Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e esta é a página do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você vai lá, você se inscreve, você participa, você compartilha, leva adiante a palavra de Deus para tantas pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, e nós sempre encontramos na palavra de Deus essa palavra certa, essa palavra que chega no momento certo para as nossas vidas. E hoje não é diferente, como eu sempre digo. E hoje Deus tem a palavra certa para cada um de nós. E neste momento eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Essa é uma passagem maravilhosa, um momento especial na vida dessa família, um momento único desse encontro de Jesus Cristo com aquele cortejo fúnebre, com aquele cortejo de tristeza, de dor. Mas nós entendemos que Jesus é o Senhor da família. Jesus é o Senhor da família e sempre se mostra cuidadoso pela família, interessado em cuidar pela família. Jesus é aquele que sempre se mostra interessado em estar presente no seio da família. E durante o ministério de Jesus Cristo, durante todo o ministério de Jesus Cristo, nós encontramos o registro de alguns milagres extraordinários, milagres assim que surpreenderam muitas pessoas e ainda surpreendem a muitas pessoas, milagres maravilhosos, como por exemplo grandes ressurreições, como por exemplo a filha de Jairo, do sacerdote Jairo, e Jairo foi ao encontro dele e ele foi à casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo, né? Está lá registrado em Lucas 8. E também em João 11 tem a ressurreição de Lázaro também, a ressurreição de Lázaro que acontece está registrado, não é? Em João capítulo 11, nós conhecemos muito bem. Mas Jesus sempre esteve acompanhado de uma grande multidão, sempre esteve acompanhado dos seus discípulos, sempre esteve acompanhado de um grande cortejo. E onde ele ia, as pessoas iam lá atrás, as pessoas iam junto, as pessoas queriam ver a ação de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, queriam participar daqueles momentos especiais, aqueles momentos tão extraordinários que aconteceram no ministério de Jesus Cristo. E no texto que lemos agora, no texto de Lucas, capítulo 7, encontra um registro, aqui está o registro de dois cortejos. O cortejo fúnebre que sai da cidade de Naim, não é? Aquele cortejo triste, aquele cortejo de lágrimas, aquele cortejo de dor, que tem um encontro especial com o cortejo de Jesus Cristo, que é o cortejo de vida, o cortejo de alegria, o cortejo de disposição de viver, o cortejo da satisfação da vida, que é o cortejo de Jesus Cristo. Nós podemos compreender que este encontro
já fazia parte da agenda de Deus, já fazia parte da agenda do Senhor. Aquele momento em que Jesus se dirige àquela região, aquele momento que Jesus sai da sua região para outra região e passa ali na cidade de Naim. Na entrada da cidade, ele se depara com aquele cortejo fúnebre. Mas o que fica registrado é que Jesus é o Senhor da família. E 3 lições nós podemos tirar desse texto, e nós vamos olhar para esse texto e vamos tirar 3 lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição é que, apesar da perda ser inconsolável, Jesus estava ali para consolar e restaurar aquela vida, aquela situação, todo aquele contexto de tristeza. À frente do cortejo, daquele cortejo que saía da cidade de Naim, estava uma mãe viúva, uma mulher que naquele momento estava inconsolada. Ela acaba de assistir a perda da sua família, a destruição da sua família, por assim dizer. Então, ela está acompanhando o ato fúnebre, o enterro do filho único dela. Ela estava diante de uma situação desesperada, ela estava diante de um contexto doloroso, um contexto de dor, e ela estava arrasada, ela estava sem palavras, era só lágrimas. Ela não tem consolo naquele momento. Então ela sai junto com aquele cortejo, acompanhando a dor, com a dor no peito, acompanhando aquele ato fúnebre do seu filho único. Não tem mais o braço forte do esposo, ela é uma viúva, e agora não tem o braço forte também do seu filho, o arrimo da família. Então ela está muito abatida, ela está muito abalada. E o texto não faz menção da morte desse filho, desse jovem, do filho dessa viúva. Não faz menção da morte, mas isso pouco importa. E isso não é relevante, é até irrelevante ressaltar a questão, o motivo da morte daquele jovem. Mas a dor que essa mulher carrega no peito é muito mais importante do que o motivo da morte. Aquele momento, e o texto destaca isso, que a dor que a mulher tinha no peito era muito maior e mais importante do que qualquer contexto que estava ali naquele momento. Talvez ela estivesse pensando que todo aquele contexto que estava diante dela apontava unicamente para a mendicância dela, porque a cultura da época mostrava isso, que uma mulher viúva, uma mulher sem arrimo, sem um filho, sozinha, possivelmente passaria a mendicar. Então, ela sentiu também uma grande solidão no coração, ela sentiu a dor da solidão, a dor da rejeição, a dor da depressão. Claro, ela sentiu a dor da depressão também naquele momento. O que seria dela agora, nesse momento, diante de uma sociedade tão preconceituosa como era a sociedade que ela vivia? O que seria do futuro dela? Mas ali diante dela está a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor da família. E isso foi muito importante, e essa é a primeira grande lição para as nossas vidas. A presença de Jesus nos mostra que Ele é o Senhor da família, Ele é o Senhor da nossa família. A segunda lição é que Jesus se compadece daquela situação, Jesus se compadece daquela mulher, Jesus se compadece daquela perda. Vejam bem, qualquer um passaria por aquele cortejo e, logicamente, qualquer um poderia baixar a cabeça e seguir em frente, seguir sua vida e seguir com as suas atividades normais. Mas Jesus é diferente. Mas com Jesus a situação é diferente. Jesus se compadece. Jesus não vê somente a multidão e o funeral. Jesus não olha para aquele cortejo, não olha para aquele contexto, mas principalmente Jesus olha para aquela mulher. Jesus olha para o coração daquela mulher. Jesus olha para o sentimento daquela mulher que agora era viúva e sozinha, porque havia perdido o seu filho único. E Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê algo além do que nossos olhos podem ver. Jesus não vê somente a multidão, o funeral. Jesus vê a dor. Jesus vê as lágrimas daquela mulher.
Jesus vê a angústia, Jesus vê a depressão de uma viúva angustiada por aquela perda, de uma mãe de família que agora se sentia sozinha, se sentia desamparada. Jesus é sempre assim, Ele olha no fundo do nosso coração e Ele vê muito mais além do que todos que estão ao nosso redor. Jesus vê a profundidade da nossa dor, Jesus vê o sentimento de tristeza que pode estar tomando conta do nosso coração. E Jesus diz palavras importantíssimas para aquela mulher. Jesus, diante daquela mulher que está sofrendo, que está com dor, que está angustiada, a caminho de uma depressão, Jesus diz: não chores, não chores. É essa palavra de Jesus Cristo. Podem parecer palavras duras, podem parecer uma palavra de desacato até aquela mulher, aquela viúva sem filhos. Pode parecer uma palavra de desacato. Eu creio que para muitas pessoas que estavam próximas, até para aquela mulher mesmo, talvez tenha passado pela mente dela: quem é esse homem que me vê nessa situação, diante de um cortejo do meu filho único, nesse sofrimento, tantas pessoas aqui chorando em lágrimas. Esse homem se aproxima de mim e diz: não chores. Quem é essa pessoa? Quem é você para falar comigo desse jeito? Ele é Jesus. Ele é Jesus, é o mesmo que continua falando ao nosso coração: não chores, não chores, espere, confie em mim, esteja ciente de que eu estou diante do seu problema, que eu estou consciente da sua dor, que eu sei o que você está passando agora. Jesus é o Senhor da família e continua sendo o Senhor da nossa família. Em terceiro lugar, ou a terceira lição, Jesus também é a vida. Jesus é a vida. Aquela mulher estava diante da vida. Ela estava diante do Senhor da vida, diante do Senhor da família. Aquela mulher não sabia naquele momento, mas diante dela, em meio àquele cortejo triste, estava o Senhor da vida. Apesar de todos ficarem estarrecidos com aquela cena, Jesus toma a direção da situação, de todo o acontecimento. Jesus toma posse de toda a situação quando diz àquela mulher: não chores. Aquilo ali incomodou muitas pessoas, talvez até os próprios discípulos, aqueles mais próximos de Jesus, que estavam caminhando no cortejo de Jesus Cristo, aquela multidão. E aquelas palavras trouxeram um diferencial, porque Jesus toma a frente de toda a situação. Sua ação é forte, mas também é uma ação divina, é uma ação de fé, é uma ação de coragem. Não chores, confie em mim, creia em mim. Ela adianta-se, toca o esquife, ele para o cortejo, ele toca na urna, pede para pararem o cortejo, ele para tudo. Ele emudece a todas as pessoas que estavam ali naquela situação. Ele repreende a morte e ele concede a vida. Ele repreende a morte e concede a vida. E nós temos exemplos e mais exemplos dessa atitude de Jesus até os dias atuais. Jesus é quem repreende a morte e é quem concede a vida. Esse milagre cabe a Jesus Cristo. Vida não somente ao Filho, aquele que estava morto, mas principalmente a toda a sua família. Não somente aquele que estava morto no esquife, mas a toda a sua família ele concede vida e vida em abundância. O temor é geral e compreensível até. Todos se assustaram com aquela ação de Jesus Cristo, quando ele manda o rapaz levantar, quando ele pega na mão do rapaz e ele devolve aquele rapaz à sua mãe e restaura toda aquela família. Claro que é assustador, é compreensível esse susto, esse momento difícil. É muito difícil de compreender, mas nós sabemos que Jesus é o Senhor da família. E é Jesus quem restaura a família, é Jesus quem cuida da família, é Jesus que renova a família e concede vida e vida em abundância para toda a família. Toda a família, todas as famílias necessitam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas não aceitam isso.
mas todos necessitam conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Senhor que vê, o Senhor que conhece, o Senhor que se compadece, o Senhor que abençoa, que restaura. Toda família necessita conhecer Jesus Cristo. O Senhor diz: não chores. Por que Ele diz isso? Porque Ele é o Senhor da família. Ele é o Senhor da minha família, é o Senhor da sua família. Ele é o Senhor da nossa família. Então, Jesus é quem diz a cada um de nós: não chores, que eu estou contigo. Eu estou presente. Eu estou na tua família, estou presente na tua família. Talvez você esteja enfrentando neste momento um problema na família. Talvez você esteja passando por um grande problema na sua família. Pode ser uma perda, pode ser uma ausência, pode ser uma necessidade espiritual. Não sabemos, mas todos nós podemos estar passando por um momento desse tipo. E pode ser que a família esteja sofrendo por conta disso. O que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus, pedir a Ele que Ele tome a frente de tudo e que Jesus venha ao encontro da nossa família. Ele quer cuidar da nossa família, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer cuidar da minha família. Ele está disposto a cuidar da nossa família, porque Jesus é o Senhor da família. E nós devemos orar para que Deus continue nos abençoando em família, trazendo a sua paz e nos concedendo a sua presença restauradora, renovadora na nossa família. Eu quero lhe convidar para orar comigo. Eu quero orar por você, orar por sua família, e quero que você se una nesta oração, se una a mim nesta oração. Vamos orar juntos nesse propósito? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te buscamos, nós nos colocamos na tua presença, cientes de que tu és o Senhor da família. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Assim como teu filho Jesus foi ao encontro daquela família, daquele cortejo fúnebre, Pai, daquela viúva lá da cidade de Naim, Pai, e restaurou aquela família através da ressurreição daquele filho único daquela mulher, Pai. Assim nós rogamos que o Senhor esteja no seio da nossa família, Pai. Pai querido, vá ao encontro dessa pessoa que está recebendo essa palavra, Pai. Que o Senhor restaure a sua família, que o Senhor se faça presente no seio dessa família, da nossa família, Pai. Nós assim oramos, Pai, na certeza do Teu amor sobre nós, na certeza do Teu cuidado, Senhor, na certeza da Tua santa proteção, meu Pai. Nós oramos e colocamos a nossa família em Tuas mãos, Pai. Nós oramos nessa certeza do Teu amor, no nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos conceda a sua paz. Lembrando, este é o canal do Pão Quente na página do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva, leve adiante, compartilhe essa palavra para tantas famílias que necessitam da palavra de Deus. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe.